Então, para começar, a gente vai fazer aqui uma pequena revisão daquilo que a gente assistiu, que a gente viu semana passada, tá? Então, a gente vai ver o que foi que aconteceu, o que foi que a gente estudou, para a gente poder estar aí falando. Então, semana passada, a gente começou aí falando sobre medidas, a medida de superfície, não foi? Então, a gente precisa estar retomando aí um pouquinho, a gente falou aí sobre a ideia da área, onde nós vimos aí as unidades, quem era maior ou menor dessas medidas, como é que eram feitas, as áreas aí das figuras planas. E essa semana nós vamos estar falando aí sobre o centímetro quadrado. Mas as medidas, as medidas de superfície, nós vimos que nós temos aí as grandezas e medidas. Grandezas, unidades e medidas são instrumentos aí para estar fazendo a medida. Então, a balança ela é um instrumento para estar medindo aí a massa. O relógio ele é um instrumento para estar medindo o tempo. A trena é uma medida aí para é um instrumento para a gente estar medindo aí a grandeza do comprimento. E uma jarra medidora, o litro, é uma medida aí que a gente é um instrumento para a gente estar fazendo a medida da grandeza da capacidade. E nós vimos também que a ideia de medida é as várias grandezas. Então, medir e comparar as grandezas, nós vimos aí que elas, inicialmente, eram feitas a partir de polegadas, de palmos, de pés, do braço. Então, havia o que aí? Havia uma medida não padronizada. Às vezes ficava maior, às vezes ficava menor. Então, foi preciso que houvesse aí uma medida padronizada para poder estar medindo e estar dando certo, tanto aqui como em outro local. Então, como assim? O meu palmo, ele é diferente do palmo de uma criança, diferente de um palmo de um homem, tá? Então, existem palmos aí de mulheres que realmente podem ser iguais, mas tem outras que têm menor. Então, havia essa diferença das medidas. Então, houve essa necessidade de estar tomando aí, de medir essa medida, verificando aí, está tomando como é que eu posso dizer, que eu esqueci de dizer a vocês, de ter uma medida padrão, tá? Então, metro, centímetro, milímetro, teve que ter aí uma medida padrão para que não houvesse aí medidas diferentes. E o que é medir? O que é a grandeza? Então, nós vimos também que medir é associar os valores numéricos e a grandeza é tudo aquele que pode ser medido. Então, o que é medir é você pegar aí, associar os valores numéricos às grandezas. Então, através de uma régua, eu saber qual é a grandeza da tela de uma televisão, da tela de um computador, da tela de um tablet, de um telefone. Então, a grandeza é o quê? A tela que vai ser medida. Então, tudo aquilo que pode ser medido, a gente vai estar chamando de grandeza. E medir é o mesmo que comparar a grandeza a ser medida com outra da mesma espécie, e toda medida ela é constituída de um número e de uma unidade padrão. Então, o metro, que nós vimos aí que o metro, ele equivale a 100 centímetros. Nós vimos que 1 centímetro, ele equivale aí a 1 milímetro, tá? Então, nós temos as medidas na régua. Deixa eu só colocar aqui que eu não estou me vendo. Então, nós temos as medidas aqui na régua e que 1 milímetro aí, 1 centímetro aí vai estar sendo aí a medida, vai ser medida aí por 5, 10 milímetros, tá bom? Chegou mais um coleguinha aqui. E essas medidas, elas são medidas padrões. E com isso, 1 centímetro, nós vimos aqui, são 10 milímetros. Então, são unidades padrões e que elas devem ser seguidas quando elas forem para estar sendo feita aí, para estar sendo construída aí uma casa, um prédio. Então, tem que seguir a medida
da fita, da régua, tá bom? Então, precisa aí dessa medida para poder que tudo saia do tamanho ideal. Então, para não dizer quantos tijolos vão pegar aqui. Ah, na minha medida de palmo deu tanto. Da de fulano já, vamos dizer, na medida de Arthur deu 10, na minha já deu 15. Então, para não ficar nem faltando material, nem sobrando, então o que foi feito? Foi criada aí a unidade padrão para poder estar sendo medido. Aí nós temos aí falando sobre o metro quadrado, que é a unidade fundamental para estar medindo a superfície, que nós vamos estar voltando depois um pouquinho aí na nossa atividade. Nós vimos aqui que ela corresponde à medida da superfície de um quadrado que possui 1 metro de lado. Então, 1 metro de cada lado, nós chamamos aqui 1 metro quadrado. Então, ele tem 1 metro em cada um dos seus lados. São 4 lados, então cada lado vai ter 1 metro. Nós estudamos aí também sobre a área, tá? Que foi a ideia de área. Então, que é a medida também de superfície, que pode ser obtida verificando as quantidades de área que cabem dentro dela. Então, aqui nessa área cabem 5. Então, nós temos, nessa figura, nós temos 5 áreas dentro dela, tá? Então, tivemos aí outras medidas nas atividades, onde tiveram 8, onde tiveram 4, tiveram 3, tiveram 6, tiveram 25. Então, você, quando falar em área, você vai estar contando quantos quadradinhos cabem dentro da área. Nós vimos também aqui, deixa eu colocar outro coleguinha. Nós vimos também aqui esse exemplo que a área ela pode ser igual, pode ter a mesma medida, só a diferença aí ai meu Deus, aí, do formato dela. Então, o jardim, esse aqui não, lógico, não está igual, gente, mas o jardim de Henrique e o jardim de Cláudia, eles podem ter aí, se eu tirar aqui esse 10, eles podem ter aí a mesma medida, a mesma área. Só que com o formato aí diferente, tá? Então, não justifica aí se eu tiver uma área. Então, como nós vimos nas áreas de figuras planas, lá na página 68, nós vimos que a figura B e a figura C da atividade, elas têm aí a mesma área, embora que elas fossem no formato diferente. Mas quando foi medido, elas tiveram a mesma área. Nós vimos também na atividade, quando o Matheus estava colocando ladrilhos lá na cozinha, nós vimos aí a quantidade de área, a área que seria feita ali, quantos ladrilhos ele iria colocar. Então, não é só a área, por exemplo, só na área ali, por exemplo, da cozinha. Se você for fazer, você pode fazer uma sala de formato diferente da cozinha, mas pegar a mesma quantidade de ladrilhos, ter a mesma área. Então, tudo isso a gente viu aí na semana passada, esses formatos diferentes, mas com o mesmo número de área. Deixa eu ver mais aqui. E nós temos aqui, por exemplo, eu peguei do livro de vocês esse exemplo, tá? Para vocês prestarem atenção, para vocês poderem depois estar sabendo como é que vai ser feita uma atividade. Então, tá falando assim, que Flávia, ela coleciona fotos 3x4 de amigos dela. E que, ao todo, ela tem 10 fotos que foram colocadas lado a lado no painel. Então, ó, o que é que ele fala aqui? Ela quer saber qual é a área, a medida que vai ocupar no painel para colocar as fotos. Então, como é que ela fez? Então, ó, ela dividiu a superfície de uma das fotos. Então, ela pegou a foto aqui da colega e ela foi medindo com lados de 1 centímetro, tá? Então, ela pegou a foto,
pegou a régua e foi medindo aqui os lados de centímetro. Não é 3 por 4? Então, nós temos, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então, ela pegou uma foto e ela fez essa medida. 3 por 4. Onde ela pegou em seguida, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, como foi que ela fez. Ela tinha aqui a foto da colega, então ela pegou 3 vezes 4. Que 3 vezes 4, deixa eu ver se esse botão, não, esse botão. Que 3 vezes 4 ele vai dar 12. Só que ela quer saber da área total, ela só soube de uma. E as outras, como é que ela vai saber? Então, ela pegou o 12 e ela não tem 10 fotos. Então, dessas 10 fotos, ela multiplicou por 10, que vai dar 120. Então, a área total dela aqui nessa foto, desse painel aqui, vai ter que ser de 120 centímetros, ou seja, 1,20 m. Então, ela vai precisar medir, para ela não ter que medir foto por foto, então ela mede só uma, não sabe que todas as fotos medem 3 por 4? E quando ela mede aqui, nós vimos que cada quadradinho aqui tem 1 centímetro, então 3 por 4, então, ó, mesmo que, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, se essa foto aqui, ela tem 12 quadradinhos, como quando ela mediu, as outras também terão. Então, 3 vezes 4 deu 12, e em seguida ela pegou esse 12 e multiplicou pelas 10 fotos para saber qual o tamanho do painel que ela iria colocar ali a foto dos seus colegas, que foi de 1,20 m ou 120 centímetros, certo? Deixa eu só tirar aqui para a gente voltar. Opa! Então, aqui, ó, ela dividiu a superfície de uma das fotos dos quadrinhos com lados medidos 1 centímetro. Em seguida, ela descobriu que em uma foto cabem 12 quadrinhos, igual da foto que a gente mostrou agora para vocês. Depois, ela multiplicou esse número que indica a área de cada foto pela quantidade de fotos que ela tem para saber a área que vai ocupar o painel. Então, ela tem 10 fotos que vão ocupar o painel e ela multiplicou pelos 12 centímetros quadrados. Então, o centímetro quadrado, gente, ela é uma unidade de medida da superfície e ela corresponde à área de um quadrado cujos lados medem 1 centímetro. Nós estudamos lá no comecinho que tinha 1 metro. Nesse caso, agora nós estamos fazendo a de 1 centímetro, tá? Então, indicamos 1 centímetro quadrado por 1 cm2, certo? E aqui foi quando a gente fez a continha para mostrar a vocês como é que ela chegou nesse resultado, que foi de 120 centímetros, ou 1,20 m. E agora, a gente vai ver o que é que vai ser feito para a nossa atividade. Então, pega aí seu caderno, pega aí seu livro 3 e já vai abrindo na página 70 para a gente começar aí a nossa explicação da atividade. Vamos lá, galerinha?